Boa tarde, turma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os descritores 17, 22 e 23 da matriz do SPAES. O descritor 17 refere-se a estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas por conjunções, advérbios e etc. Esse descritor tem a ver com coesão, que é a ligação entre as palavras no texto, e coerência, que é o sentido do texto. Então, esse descritor tem a ver com clareza e com o sentido. Nós temos aí algumas conjunções coordenativas que se relacionam com a coesão do texto. Elas se dividem em 5 tipos, né? E elas indicam a ideia de alguma coisa. Por exemplo, a conjunção aditiva, ela dá uma ideia de adição. As conjunções e nem. Exemplo, façam as atividades e postem a foto no grupo. Olhem esse i destacado aí na frase. Ele está separando orações independentes, que é o que as conjunções coordenativas fazem. Como assim independentes? Se eu falo as orações separadamente, elas não perdem o sentido. Por exemplo, façam as atividades, postem a foto no grupo. Como vocês puderam ver, a conjunção ela só serve para unir as frases, né, sem perder o sentido. Então, a ideia de adição. A ideia de oposição. Mas, porém, embora, contudo. Exemplo, está no grupo, mas não faz as atividades. Vocês podem ver que aí tem uma ideia de oposição entre uma frase afirmativa, que é está no grupo, e uma frase negativa, que é não faz as atividades. Então, elas estão separadas pela conjunção mais. Eu posso substituir sem problema nenhum pela conjunção porém, ou pela embora, ou por contudo. Nós temos aquela que dá a ideia de alternância, que é marcada pelas conjunções ou, ora, ora. Exemplo, ou faz as atividades ou vai se prejudicar. É como se fosse uma alternativa, uma escolha. Você vai escolher ou fazer as atividades ou se prejudicar. Nós temos aquelas que dão a ideia de explicação, marcada por as conjunções porque e pois. Exemplo, só fazem as atividades porque é obrigatório, né? Então, aí vocês veem a palavrinha porque destacada, que ela está unindo as duas orações. Mais uma vez, orações independentes entre si, por isso, são conjunções coordenativas. E nós temos a conjunção que dá a ideia de conclusão, que são aquelas portanto, por isso e então. Exemplo, estamos tendo aula, portanto, façam as atividades. Nós temos aí o portanto que pode ser substituído sem prejuízo pelo por isso e pelo então, ok? Vamos ver aqui as conjunções subordinadas. As conjunções subordinadas são aquelas que elas são dependentes, ou seja, a oração que elas acompanham depende da oração anterior para ter sentido. Não posso dizer só uma oração, a que está antes da conjunção, ou só a que está com a conjunção, porque senão fica sem sentido. Elas se dividem em 9 tipos, mas eu coloquei aqui só as que mais aparecem nas questões do SPAES. Vejamos, nós temos aquela que indica causa, marcada pelas conjunções, principalmente pela porque e já que. Tem outras? Tem, mas eu coloquei os 2 ou 3 exemplos que mais aparecem. Exemplo da frase, resolvemos adiar o passeio porque estava frio. Olha aí a causa de adiar o passeio, é o porquê estava frio. Nós temos aquela que dá a ideia de tempo, que é quando, enquanto, depois que e etc. Exemplo, quando terminar, avise-me. Olha aí o quando destacado, dando a ideia de tempo. Nós temos aquela que dá a ideia de condição, que é se, caso, contanto que. Exemplo, se não fizer as atividades, vai se prejudicar. Qual é a condição para se prejudicar? Não fazer as atividades.
Nós temos aquela que dá a ideia de consequência, tanto que, tão que. Exemplo, estudou tanto que aprendeu todo o conteúdo. Olha a consequência aí de ter estudado. Aprendeu. Nós temos aquela que dá a ideia de concessão, ou seja, de conceder alguma coisa a alguém, mesmo que naquele momento não se possa. É marcada pelas conjunções embora, mesmo que e se bem que. Exemplo, embora esteja de quarentena, continuo estudando. Olha só, está fazendo uma concessão de estudar, mesmo que esteja de quarentena, né? Posso substituir pelo se bem? Posso, estou estudando, continuo estudando, se bem que estou de quarentena. Nós temos aqui a ideia de comparação, marcada pelas conjunções como, tal qual, mais que, menos que, etc. Vamos ver. Sou mais esperto que você. Estou me comparando a você. E nós temos aquela que dá a ideia de finalidade. Para que, a fim de que, né? Então, estude para que possa passar de ano. Pode aparecer só o para sem o que? Pode. Por isso que eu coloquei o que aí entre parênteses, certo? Nós temos também alguns exemplos de advérbios. Olha aqui, os advérbios que indicam lugar, como aqui, ali, cá, lá, longe, perto, etc. Nós temos que indicam tempo, vocês podem ver aí ontem, hoje e amanhã, afirmação, sim, de certo, etc. Intensidade, muito, pouco, bastante, etc. Modo, calmamente, humildemente, etc. Negação, não, nunca, jamais, etc. Dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, etc. Por que eu coloquei essas palavrinhas? Porque essas palavrinhas aí, marcadas como advérbios, que apresentam esses tipos de lugar, tempo, afirmação e intensidade, elas podem aparecer nas questões desse descritor 17, viu? E você sabendo aqui o tipo delas, você pode classificar direitinho. Um exemplo de um texto. Acho uma boa ideia abrir as escolas no fim de semana, mas os alunos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Poderiam ser feitas gincanas, festas e até churrascos dentro da escola. Juliana Araújo de Souza, Correio Brasiliense, 10/2/2013. Então, nós temos aí a questão. Na frase, a comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. A palavra destacada, que é esse "e", indica alternância, oposição, adição, explicação. O que você acha? Muito bem, a adição, você pode ver lá na tabelinha. Segunda questão. Acho uma boa ideia abrir as escolas no fim de semana, mas os alunos devem ser supervisionados. A palavra destacada, que é mas, indica alternância, oposição, adição ou explicação. Muito bem. Oposição, né? Que você viu lá na tabelinha. Próxima questão. Os últimos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. Aliás, os alunos, né? Falei errado. A palavra destacada indica alternância, oposição, adição ou explicação. Facinho, né? Alternância, que você vai escolher uma das alternativas. Nós vamos ver agora o descritor 22, que quer dizer identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Bom, ironia e humor são duas palavras bem próximas nesse sentido, né? Esse descritor tem a ver com a figura de linguagem, que é aquele modo de como a gente fala uma coisa para tentar dizer outra. O sentido conotativo,
que é a mesma coisa de sentido figurado, atribuído de forma não oficial. Ou seja, aquele sentido que você atribui a certa palavra, que não é o sentido real da palavra, né? É um sentido que você atribuiu naquele momento para dar um significado tipo engraçado na história. E o sentido diferente do original, né? Que é para produzir humor. Vamos ver aí o exemplo. Nós temos aí a tirinha com Franjinha, sua mãe, e Bidu, seu cãozinho, né? Da Turma da Mônica. A mãe de Franjinha fala, no primeiro quadrinho: Franjinha, já falei para você que lugar de cachorro dormir é lá fora. Olha onde o cachorro está dormindo no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, você observa o quê? O cachorro está dormindo realmente lá fora, mas olha o diferencial aí. Aí a mãe de Franjinha fala: você não entendeu direito. Nesse texto, o efeito de humor está, letra A, na expressão do cachorro dormindo, na interpretação feita por Franjinha, no comentário da mãe, no segundo quadrinho, ou no fato do menino dormir com o cachorro. O que é que vocês acham? Certo, letra B, na interpretação feita por Franjinha. Vocês observem que ela falou que o cachorro era para dormir lá fora. O que é que Franjinha fez? Colocou a cama para ele dormir lá fora, né? Vamos ver mais um texto aqui desse descritor. Congresso Nacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados e o medo das mães. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Esse texto de Carlos Drummond de Andrade. Nesse texto, há a presença de ironia em qual verso? Pessoal, nem sempre ironia ou humor são coisas engraçadas, às vezes é um diferencial no texto, tá? Então, nesse texto, há a presença de ironia no verso, letra A. Provisoriamente não cantaremos o amor. Letra B, cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Letra C, cantaremos o medo da morte e o medo do depois da morte. Letra D, aliás. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Qual que você acha que é? Certo, letra D. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Olha só o que ele quis dizer com isso. Ele está usando aí uma figura de linguagem para falar sobre a questão do medo, né? O eu lírico está falando aí que vai cantar só sobre o medo, e depois que morrer, o medo da morte, depois que vai morrer de medo, vai nascer uma flor amarela e medrosa no seu túmulo. Nós temos agora o descritor 23, que é identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Esse descritor ele tem a ver com o tipo de linguagem, se é formal ou informal, se é científica ou se é técnica, né? Não coloquei aí, mas também tem isso. Se tem a ver com o tipo de locutor, quem emite a mensagem, ou interlocutor, que é aquele que recebe a mensagem. Tem a ver com gírias, regionalismos, modos de falar em geral. Vamos ver um exemplo. Só tenho tempo para manchetes no metrô. E o que acontece na novela, alguém me encontra no corredor. Escolho os filmes que eu não vejo no elevador, pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor. Eu vejo pressa, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu me concentro em apostilas, coisa tão normal. Leio os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal.
Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Bruno e Leone Fortunato. Bom, vamos ver. Identifica-se aí o termo da linguagem informal em... O que é a linguagem informal, primeiramente? É aquela linguagem do meu dia a dia que eu uso com pessoas conhecidas, próximas a mim, que eu não tenho obrigação de falar com formalidades, né? Aquele meu modo de falar diário. Então, qual é o termo aí, a alternativa que oferece aí uma linguagem informal? Leio os roteiros de viagem enquanto rola um comercial. Letra B. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Letra C. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Ou letra D. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Muito bem. Letra A. Leio os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Olha aí, essa palavra rola é um modo de falar da oralidade. É uma gíria, né? Então, nós temos aí uma linguagem informal na letra A por causa dessa palavrinha rola. Apenas uma palavra torna a frase toda informal, certo? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Vou voltar aqui. Mais um exemplozinho de esse tipo de descritor. Vocês veem aí duas pessoas na praia, provavelmente surfistas, né? Olha os trajes de cada um, olha o tipo de pessoa que tá com cada prancha. Daí a pessoa com terno fala o seguinte: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente. Olha a expressão que o outro surfista faz. Será que ele entendeu alguma coisa? Será que esse linguajar aí, falado pelo senhor de terno, é o linguajar próprio dos surfistas? A fala do homem causa estranhamento ao outro surfista. Letra A. Devido ao uso excessivo de palavras estrangeiras. Pelo uso da linguagem formal inadequada à situação. Por conta de sua maneira grosseira e indelicada de falar. Por ser uma linguagem informal cheia de gírias. O que você acha? Muito bem, é a letra B. Pelo uso da linguagem formal e inadequada à situação. Nesse momento aí, não é adequado você falar todo formal e tá vestido de terno, né? Na praia, para surfar. Não é a letra A, porque não tem palavras estrangeiras, né? Não é a letra C, porque ele não está falando de modo grosseiro, nem indelicado. Ele está falando educadamente, de uma maneira formal até demais. E não é a letra D, porque não é uma linguagem informal cheia de gírias, é uma linguagem formal, né? Então, pessoal, agora é a vez de vocês. Vocês vão abrir o arquivo que vai acompanhando esse vídeo. Vocês vão ler os textinhos com atenção, vão copiar somente as questões no caderno de vocês e respondê-las. Depois vão mandar a foto para mim e você tem que aparecer pelo menos em uma das fotos para ser arquivada aqui, tá bom? Tenham uma ótima semana, né? E tchau, até a próxima!